Ele é o mais famoso serial killer de todos os tempos. Alguns dos seus feitos chegaram a ser considerados impossíveis por cirurgiões modernos. Homens como o escritor Lewis Carroll e o príncipe Albert chegaram a ser considerados suspeitos. Ele aterrorizou as ruas de Whitechapel, em Londres, em 1888. Fez apenas 5 vítimas confirmadas, mas a crueldade de seus crimes será lembrada eternamente. Ano passado foi amplamente divulgado que a sua identidade havia finalmente sido descoberta. As Serial Chicks orgulhosamente terminam sua jornada dissecando Jack, o Estripador. I'm a serial killer. Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou Paula Feb. E nós somos a Serial Chicks. O episódio de hoje é especial, é o nosso, não é nem season finale, é o nosso grande finale, porque é o último episódio, é o penúltimo, mas é o último em que nós vamos falar sobre um assassino em série. O penúltimo? É, porque a gente tem aquele outro que é a compilação do Best Moments e a nossa fazer? despedida. Tá. Tudo bem. Vou falar tudo de novo, Desculpa, vamos lá. O nosso assassino de hoje, ele é muito especial, porque esse é um episódio muito especial. Não é um season finale, é um grande finale, porque esse é o último episódio do Serial Chicks, onde nós vamos falar sobre um assassino em série. Acabou. A gente só tem um depois desse, Acabou. Que é um especial. E nós escolhemos falar sobre o pai deles, né? Vamos falar sobre Jack the Ripper. Londres, a parte leste de Londres, estava vivenciando uma explosão na população, era muita imigração, a criminalidade naquele lado da cidade era muito intensa, as ruas daquele distrito de Whitechapel eram muito escuras e era um labirinto aquilo lá. Então uma pessoa que tivesse conhecimento daquele bairro poderia ter facilmente matado ali, e foi o que aconteceu. Bom, quem foram as Canonical Five? Foram 5 mulheres assassinadas por ele, né, que as pessoas atribuem a ele, mas na verdade também existe uma história de que talvez ele tenha matado 11, né? O primeiro crime conhecido de Jack o Estripador foi dia 31 de agosto em 1888, de uma prostituta chamada Mary Ann Richards. Embora algumas feministas modernas digam que ele não matou prostitutas, elas não eram prostitutas, todas as evidências que a gente tem, tudo leva a crer que elas eram sim, todos os relatos, enfim. Então nós vamos chamá-las dessa forma, mas a gente não acha que isso é uma forma de degradar essas mulheres, a gente só está contando a história como ela foi contada pela polícia, para a gente não acabar cometendo nenhum tipo de erro sem evidências. E pode ter sido um modus operandi mesmo, né? Se a gente pensar no Gary Ridgway, que a gente falou no episódio passado, então assim, ele de fato só matou prostitutas. Então... Eram vítimas fáceis, né? Principalmente no distrito de Whitechapel. Mulheres que foram encontradas, se você pensar que ele matou durante a madrugada, que mulheres ele encontraria naquele horário na rua? Provavelmente. Naquela época, né? Naquela época, exatamente. Eram vítimas mais fáceis para ele. Enfim, esse corpo foi encontrado lá quase 4 horas da manhã. Ela havia sido quase decapitada. A roupa dela estava levantada, o vestido, o corpo aberto na região abdominal e alguns órgãos aí manipulados. Na verdade, nunca houve pista, nunca houve testemunha e os policiais iam de porta em porta tentando achar alguma coisa, né? Mas mesmo num lugar com muitos crimes, eram coisas tão únicas, assim, era um crime tão único que destoava completamente do que acontecia lá, né? O segundo crime conhecido do Jack the Ripper aconteceu só 8 dias depois. A vítima, chamada Annie Chapman, foi encontrada mais ou menos às 5:30 da manhã, com o corpo num estado que eu vou precisar ler para descrever para vocês. Então vamos lá. Esse crime foi pior do que o anterior. Isso a gente já observou, esse tipo de escalação do crime em vários casos, mas mais recentemente no último episódio do Serial Chicks, do Gary Ridgway. Num crime muito mais brutal, esse da Annie, o corpo dela foi encontrado com a garganta cortada, a parte abdominal dela completamente aberta, o útero dela
e as trompas e a parte de cima da vagina e 2/3 da bexiga foram removidos de uma forma cirúrgica. Os cortes eram limpos, eram retos, eram bem experientes. Ele conseguiu não cortar o reto dela, que qualquer cirurgião vai te falar que é muito difícil, esses órgãos são todos muito próximos, principalmente a bexiga do útero e tal, e da forma como eles foram removidos foi muito exato. Bom, então a polícia já tinha o MO dele, o modus operandi dele, que era abordar as vítimas nas primeiras horas da madrugada, levá-las para um beco, algum lugar escuro e cometer o crime muito rápido, o que é bem curioso para alguém que tinha tanta precisão nos cortes, né? A gratificação sexual para Jack, o estripador, acontecia no primeiro momento, quando ele esfaqueava, depois quando ele matava e depois quando ele mutilava. A remoção dos órgãos, a manipulação dos órgãos era um ponto alto da gratificação dele. E eu lembro de uma vez que você comentou, né, do esfaqueamento ser como se fosse um ato sexual. E eu já penso nisso, assim. Na hora, quando né? eu lembro dele, eu penso nisso. 3 semanas depois aconteceu o que os detetives do caso chamam de a noite das duas, né? Porque foram 2 vítimas. A primeira foi Elizabeth Stride, ela foi encontrada, mas o corpo só estava... não tinha chegado no nível do Jack ainda, né? Ela foi esfaqueada e tal, mas você não tinha aquela coisa de abrir e tirar os órgãos e manipular os órgãos. A polícia acredita que alguém tenha passado por perto, porque ele estava num lugar público, né, cheio de becos e saídas e tal, e ele foi interrompido, e aí ele decidiu fugir. Isso faz sentido que, não tendo conseguido a gratificação sexual que ele quis, ele partiu por uma próxima vítima naquela mesma noite. Ele precisava daquela satisfação. A próxima vítima foi Catherine Eddowes. Ela tinha 46 anos e o corpo dela foi mais atacado do que o das outras vítimas. Isso combina com todo o perfil do Jack, dos crimes dele, ou seja, ele não conseguiu matar, dessa vez ele vai ir um passo além do que ele fez com as outras. Eu também vou dar uma lida para vocês nesses detalhes do corpo. Se você é muito sensível, passa para frente. A garganta da Catherine havia sido cortada tão profundamente que ela praticamente foi decapitada. As mutilações abdominais eram muito severas. Os intestinos haviam sido puxados para fora e ele cortou o rosto dela e algumas outras partes do corpo, o que era novo para o Jack, mostrava mais raiva ainda. Talvez até querer tirar, né? Desumanizar. Havia alguns X, se você lê o meu livro, eu vejo que você sabe do que eu estou falando, no rosto dela. O útero dela foi removido, assim como um dos rins, o rim esquerdo, se eu não me engano. O que é incrível sobre esse crime é que tudo isso foi feito com uma precisão cirúrgica, e eu não estou falando de... pode ter sido um açougueiro. Não, cirúrgica. Em 9 minutos no escuro. Eu conversei uma vez com um atleta olímpico que me falou que isso é muito comum entre os atletas. Eles visualizam todo o curso do que eles têm que fazer e quando eles chegam lá no final da prova, eles chegam a não lembrar de como eles chegaram lá. Porque havia sido tão ensaiado que a memória até, sabe, parece que reagia como se fosse uma fantasia. E eu acho que acontece igual. Eu gostei da sua comparação, porque tem muito a ver, assim, né? Se você for pensar no foco que ele precisava ter e o foco que um atleta precisa ter, né? Para conseguir... Só existe aquilo. Só existe aquilo, não vê mais nada em volta. Nada no mundo existe, só aquilo. Em 9 de novembro do mesmo ano, Mary Kelly acabou sendo morta por ele. Ela tinha 25 anos, então ela não estava naquele padrão de ser mais velha, né? E, bom, de acordo, se a gente for pensar sobre o modus operandi dele, né, que os policiais já estavam meio que conseguindo descobrir assim, ele decidiu mudar, então ele saiu desse modus operandi e foi até a casa dela, onde ele pôde fazer tudo o que ele queria.
É importante isso, né? Porque no último crime, na última noite do crime, ele havia sido surpreendido. Então ele falou, putz, eu tenho que parar de matar na rua, né? E esse crime ele foi muito pior do que os outros, porque agora ele tinha tempo. E ele fez tudo o que ele queria fazer. E eu também vou ler para vocês. No começo da manhã, um rent collector, né? Ele é um cara que ia de casa em casa para pegar o aluguel, o dinheiro do aluguel. Ele foi, ela estava atrasada, a Mary Kelly, com o aluguel dela, ele foi lá bater na porta e falou, ó, já começou a gritar, pô, entrega a grana, não sei o que, e ninguém respondeu. Ele entrou e ele ficou, qual é a palavra? Aterrorizado, é muito leve, né? Com o que ele viu. Como estava o corpo de Mary Kelly. O rosto da Mary Kelly estava completamente mutilado. Eu acho que isso já demonstra realmente que ele queria tirar a identidade da pessoa ali, né? E a escalação é muito óbvia, né? Você tem nenhum ataque ao rosto, de repente você tem cortes no rosto e agora você tem um rosto desfigurado. Partes da pele dela haviam sido arrancadas dos músculos das coxas dela, os 2 seios haviam sido removidos, todos os órgãos internos dela foram removidos, o corpo era basicamente uma carcaça, não tinha nada lá dentro, fora músculo e veias e sangue. Obviamente aí você vê um ataque que foi extremo, acho que não tinha mais nada que faltava fazer. E um ódio, né, às mulheres, assim, um ódio muito grande. Extremo, né? Então vamos lá, agora a gente vai falar... Tá, então vamos lá. Então, a identidade, agora o foco é a identidade dele, tá? Bom, o que se sabe sobre a identidade do Jack the Ripper, né? Isso aqui é uma tecla que o pessoal fica batendo. A gente precisa ser bem frio na hora de afirmar assim, a gente sabe que foi Jack the Ripper, porque isso tem sido feito bastante nos últimos anos, pessoas que alegam a verdadeira identidade de Jack descoberta e tal, mas existe muito dinheiro por trás dessa motivação, né? Autores de livros policiais falando que na pesquisa eles descobriram quem era. E na verdade, quando você for analisar pela parte da ciência, você não tem ainda uma conclusão 100%. Então, o que a gente tem de novo em relação a descobertas recentes da identidade do Jack, o Estripador? Esse ano mesmo, né, foi feito um estudo que alega que eles descobriram com evidências científicas que o Jack, o Estripador, foi um cara chamado Aaron Kosminski. Essa parte daqui eu vou ler para vocês para não deixar escapar nenhum detalhe essencial, tá, do tipo de pesquisa que foi feita. Então foi feita por 2 pesquisadores, tá? A única evidência que sobrou através da história dos assassinatos do Jack o Estripador foram um cachecol de uma das vítimas. É a única que tem. Eles pegaram esse item e fizeram uma análise genética, tá? De sêmen e sangue encontrados nesse cachecol. Em relação à presença de sêmen, já é uma coisa que, uau, a gente não tinha antes, né? Uhum. E faz a gente acreditar, bom, confirma um pouco o que a gente falou dos crimes terem essa motivação sexual. Sim. O problema é que se ela realmente foi uma prostituta, existe a chance aí do sêmen não ser necessariamente do Jack o Estripador, obviamente. Então, o que eles fizeram, basicamente, com o cachecol da Catherine Eddowes? Eles compararam DNA mitocondrial dela com membros da família do Kosminski, membros de hoje em dia, da família dele, descendentes do Aaron Kosminski, digamos assim. Fazendo isso, eles realmente acharam um match, então eles concluíram que realmente o Jack era o de ancestralidade, não, de descendente, não, de ancestralidade, tá certo? Da família Kosminski. Acreditando nisso,
isso leva a gente a ter mais informações sobre ele. Então, é muito possível que o Jack Estripador, geneticamente falando, tenha tido olhos azuis e cabelo castanho. Quem foi ele? Ele tinha 23 anos quando ele era polonês, ele foi para Londres e ele era barbeiro. O que é interessante na história dele é que ele se mudou para Whitechapel, então ele estava lá naquela época que os crimes foram cometidos e tinha clientes lá. Ele chegou aí para um asilo, né, que chamavam na época, sofria de psicose, né, de psicosis, né, de surtos psicóticos. E aí, e tem uma coisa bastante em comum, né, com o Richard Trenton Chase, que a gente estava falando, que é essa coisa de tirar as vísceras, né, assim, que muito parecido. tem uma ligação, eu acho ele forte. E o Chase muito parecidos. Sim. Né, no ataque a mulheres. O Chase era de qualquer jeito. Isso. Ele não. Exatamente. Ele tinha expertise, ele era mais organizado, digamos assim. Ele era organizado e o Chase não, mas... É como se fosse o mesmo perfil. Qual é o problema dessa teoria? O único pedaço de evidência usado para chegar a essa conclusão foi um pedaço de evidência que durante os últimos séculos foi constantemente manipulado por muitas pessoas. Então, você tem aí a presença de tanto DNA, de tanta coisa, né, que eu não vou falar que assim que é impossível que tenha sido o Aaron Smith, muito pelo contrário, são muitas coincidências. Quando você tem muitas coincidências num caso criminal, né, você começa a pensar, putz, tá, então é óbvio. O único problema é que a gente não pode falar que com certeza foi. A única coisa que me faz pensar é que por que um barbeiro teria tanta precisão cirúrgica? Assim? Essa é outra coisa que coloca muito em xeque essa teoria de ter sido um barbeiro. É aquela coisa, né? Não é o fato de que o cara sabe fazer uma barba, que existe, tudo bem, um certo nível de precisão, lógico, mas que ele conseguiria cortar 2/3 calculadamente da bexiga em uma parte e não perfurar outras partes do corpo que ele não queria tocar. É uma coisa muito esquisita. Sim, mas também tem outra questão, né? Ele poderia estar ele poderia ter um trabalho masculino porque ele não via as mulheres como pessoas. Dignas, né? como é isso. Boa. A grande questão aí que invalida um pouco a teoria do Aaron, não que ele não pode ter sido, mas invalida essas evidências, é uma coisa apontada por outro cientista que disse que o Jack Estripador era um homem. E sendo um homem, ele não poderia ter passado, não poderia ter perpetuado, passado de geração para geração, DNA mitocondrial. E quem sou eu para falar sobre isso? Alguém aí pode falar pra gente? O importante é que a comunidade científica refutou essa pesquisa. Falou, cara, vocês não acharam a identidade. Então a gente volta para uma questão que eu acho que vai ser eterna. Eu acho que a gente nunca vai poder falar com certeza porque as provas serão perdidas. Tem uma coisa interessante também, né? Pensando no Aaron, que... Ok, a pessoa tá lá acostumada a trabalhar com uma navalha, mas em nenhum momento ela tem o costume de cortar alguém. É o oposto disso, é tomar cuidado para não cortar alguém. Existem algumas suspeitas de que Jack the Ripper nunca foi pego porque ele se mudou para Nova York. Isso não é também muito sustentado por evidências. O que a gente tem para pensar é que um crime parecido com o Jack o Estripador foi cometido em Nova York em 1891, mas também não muito a cara dele. Tinha algumas coisas em comum. Uma vítima mais velha, lá pelos seus 60 anos, e um pouco de mutilação abdominal, mas a faca que foi encontrada, tem gente que vai falar, é o mesmo tipo de faca. Não é o mesmo tipo de faca. Gente, uma faca é uma faca. Com o tipo de análise que tinha naquela época, você não tinha precisão assim de dizer tudo sobre a faca. Assim, Jack nunca tinha deixado a faca antes, nenhuma ferramenta antes em uma cena de crime. Não faz muito sentido. Sobre a questão assim, então por que ele parou? Porque uma pessoa que chega nesse nível, como é que ela para? Aí ninguém tem a resposta, né? Talvez ele tenha morrido. Talvez ele tenha morrido, não é uma coisa incomum na época as pessoas morrerem. Exatamente. Talvez ele tenha se forçado a parar. Possível, né? Já aconteceu antes, as pessoas gostam de falar, eles nunca param.
Não é verdade, muitos pararam. Inclusive o Gary Ridgway, que a gente estava falando, eu até falei no episódio que depois do terceiro casamento dele, ele teve um grande hiato aí. O Dahmer parou por muitos anos, verdade. o BTK parou por muitos anos. E, obviamente, o Zodíaco, porque cadê ele agora? Então, isso não é suficiente para achar que ele para sustentar nenhuma outra teoria. Freud expliken! Jack, o estripador, era o estereótipo de serial killer organizado. Seu perfil parece ser de um homem psicótico ou neurótico com perversões extremas. Provavelmente, teve ausência da figura paterna na infância e uma mãe não muito amorosa. Bom, gente, a minha indicação de hoje é a biografia da Frida. Eu decidi trazer esse livro, não tem nada a ver com assassinato, nem serial killers, mas tem a ver com a questão psicológica. Eu acho que a questão psicológica da Frida e das dores que ela chegou a passar na vida e no jeito que ela expressava isso nos quadros é muito interessante de ver aqui. Tem a questão, né, que quando a gente fala sobre homicídio ou suicídio, tudo parte do mesmo lugar, né? Tudo é matar alguém. Então, eu acho que talvez a questão da dor esteja no mesmo lugar aqui, porque ela era uma pessoa que de certa forma desejava a morte, mas nunca foi capaz de se matar, né? Porque ela sentia muitas dores na coluna e tinha muito sofrimento. É interessante pensar no jeito que uma pessoa que tem muitas dores, tem uma criação complicada, tem uma vida complicada e conturbada, consegue significar isso na arte, sem ter que sair por aí matando ninguém, nem fazendo nada desse tipo, né? Então, assim, eu acho que esse livro, a biografia da Frida, traz uma representação sadia aos problemas humanos, né? A minha indicação é um clássico também, do John Fowles, o colecionador. Existem várias edições desse livro, a minha é da Dark Side também. E esse livro, ele é lindo. E ele mexeu muito comigo porque o John Fowles conseguiu criar dois personagens, basicamente, desse livro inteiro, que um é um psicopata. E a gente fala muito sobre psicopatia aqui, mas sempre dentro do contexto de um assassino em série. A psicopatia, ela não é só propriedade, isso, dos assassinos em série. Ela vai muito além. É que a gente foca numa coisa específica. Se você quer ter um pouco porque na vida, não, sim, tô brincando. Né? Vou tirar isso, é que eu precisava falar. Eu acho que também tinha que tirar isso. Então vamos lá. Então, peraí, deixa eu me concentrar. Desculpa, não tem problema, só tá. Então, se você quiser ter esse insight sobre o que um psicopata, que não é um assassino em série, como ele raciocina os atos dele, como ele desculpa os atos dele para ele mesmo, como ele enxerga o outro, como ele enxerga a coisa da posse do outro. Eu quero isso, então isso tem que ser meu. Amém, né? sister. Exatamente, isso é impressionante nesse livro, e é feito de forma sutil, ele não é aquele psicopata que, eu quero matar e sangue, não é isso, ele quer aquela mulher, então ela vai ser dele. E tem esse paralelo com um colecionador de borboletas, né, que pega uma coisa linda e acaba com aquela beleza. A partir do momento que você não deixa aquela beleza voar e ser livre e ser feliz, você aprisiona para você ser dono daquela beleza e contemplar aquela beleza. O paralelo é muito interessante com o personagem principal. Outra coisa legal é que ele alterna os pontos de vista, então ele aborda também o ponto de vista da vítima. E ela é uma pessoa muito cheia de vida, ela é uma borboleta, né? Ela é muito artística, muito livre e tal. Então ele é um livro assim, ele não é um thriller, obviamente, ele é um livro um pouco mais antigo, ele não tem essa abordagem de corrida contra o tempo, ele tem uma abordagem de, naquele lugar isolado, naquela casa, como se relaciona o cara que pegou, sequestrou uma menina cheia de vida e como estar presa vai matando ela aos poucos. E ele tem um final de partir o coração. E ele é um livro que eu amei, que eu devorei em questão de horas e mexeu muito comigo. Então ele é um livro que definitivamente vale a pena a leitura. A minha recomendação de hoje. E
isso. Eu quero ler. Pessoal, esse foi o último episódio do Serial Vocês Chicks. acreditam nisso? O último episódio do Serial Chicks. A gente vai ter mais um especial, mas é um episódio curtinho, é um episódio que não vai lidar com nenhum assassino em série, é só a nossa despedida oficial. Então, por favor, assistam o próximo episódio. Esperamos que você tenha gostado desse. E assistam os episódios antigos também. Sim, esse é um convite para as temporadas antigas, foram Sim. todas muito boas. Sim. Então assistam, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E Até o próximo projeto, né? Quem sabe? Sai então. alguma coisa nova, menina Paula, dessa pois parceria. não sei, quem sabe, assim. Então é isso, pessoal. Tchau. Até o próximo.